dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus bebê reborn! Está começando mais um programa de celebrar sexta-feira, dia 11 de abril de 2025. São 11 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo para os canais do ICL Notícias, para os canais Eduardo Moreira, para as redes sociais, para o Brasil e para o mundo, para a internet. Depois você ouvindo no Spotify, ouvindo no YouTube, para você que está no Rio Grande do Sul, vendo em TV aberta para Pop TV, você que está vendo este programa na reprise do Rolê ICL, às 4 horas da tarde, antes do programa mais calvo do Brasil, ICL Urgente, com Rodrigo Viana e Laura Cote. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este programa. Que grosseria. Que nesta sexta-feira falará de muitos assuntos crocantérrimos, como, por exemplo, falaremos sobre os fãs de Minecraft destruindo os cinemas no Brasil e no mundo. Vamos falar sobre o prefeito TikToker. Temos atualizações do caso do prefeito TikToker. Vamos falar sobre a treta de Jojo Todinho e André Surak. Sou fã da Andressa. Beijo, Andressa. Vem no Rolê ICL dar entrevista pra gente. A Letícia vai mandar uma mensagem pra André Surak. Ela vai vir aqui no Rolê pra gente conversar com o André Surak. Vamos falar sobre a briga de torcida. Foi bem briga de torcida, né? A Letícia não sabe nem o que ela escreve aqui. Sobre a confusão no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. Dois jovens morreram por conta da polícia, e aí invadiram o campo, e aí o jogo foi interrompido e acabou. Então falaremos sobre esse assunto, mas é claro que o assunto mais delicioso de hoje, olha, não vou permitir que vocês façam piada sobre esse assunto. Eu vou ficar sério para dar a notícia de forma séria. O ex-presidente Jair Bolsonaro está internado novamente. No chat vocês comentem. Dito isso, bom dia, meu little pequeno Vitão. Como é que você ficou com a notícia de que o Bolsonaro está internado de novo, Vitão? Cara, eu fiquei sabendo exatamente agora, então ficou feliz. Começou agora bem o programa, vai ser uma ótima sexta-feira. Eu não li o roteiro. Ah, normal. Enfim, o Guga também no Leite é apresentando há 2 anos. Aí, ó, consegui um cargo de apresentador, então eu consigo também. Vamos lá. Sexta-feira, Vitão indica, vamos lá, William. Dá uma pigarreada, é que você tá engasgado. Engasgar tá esquisito, né? Essa virada de tempo em São Paulo me deixa sempre todo fodido. Enfim, vou indicar uma artista muito boa que eu tô escutando muito ultimamente, que ela é da Baixada Santista, que é a Africácia. Que ela é uma cantora de hip hop, mas ela brinca um pouquinho com R&B e tal. Ela lançou um EP em 2023, e desde então ela só lançou singles. E ela lançou um single muito bom. O EP dela chama Sou Mais Eu. Então escutem aí no Spotify e outras plataformas. E ela tá lançando músicas agora esse ano, e músicas muito boas. Então espero que vocês escutem. A Africácia é uma artista negra da Baixada Santista maravilhosa. E é isso, William. Bom dia. Belíssima indicação. Lembrando que você vai ter que dar mais uma dica depois, né? Que hoje é dia de dar dica cultural. Já vai pensando na sua segunda dica aí. Então, semana passada falaram isso, mas me ignoraram, né? Pediram dica de todo mundo. Eu, ao contrário da Letícia, Vitão, que não se importa com você, eu me importo muito, então você terá direito à tô vendo. Você terá direito à sua segunda dica daqui a pouquinho na nossa dica cultural. Quem também vai trazer dica cultural, não agora, daqui a pouco, é Guga Noblar. Ele que é um homem da cultura, das letras, do cinema, da música e da droga. Bom dia, Guga Noblar. Você? E da subcultura, e da contracultura, de qualquer cultura. E da Estamos falta juntos, de cultura. inclusive da Toda cultura. falta de cultura. Estamos juntos, meu querido príncipe William. Sextou com essa notícia que pro Vitão é maravilhosa. Ele gostou muito de saber que Jair Bolsonaro sofreu de dores na barriguinha, de novo, e está internado num hospital. E teremos dicas culturais, teremos Colo-Colo e a tragédia do Chile. Hoje está quente o programa. Eu li o roteiro. Será que eu li o roteiro? Vocês descobrirão durante o programa. E, príncipe, o que eu quero Spoiler, saber... não leu.
Spoiler que eu quero é o seguinte, eu quero saber se está chegando nos 1.500 inscritos para a viagem no tempo que salvará, creio eu, não tenho certeza, o meu berrante. Então, estamos perto? Vou te passar o número atualizado, Guga Noblar. Nós temos... Cadê? Peraí que o meu Zap morreu aqui. Deixa eu pegar o número atualizado para você aqui, para confirmar quanto... 1.198. Só isso? Não é possível. Só isso, Ei. sabe? A gente precisa só 300 pessoas para bater a meta e ninguém quer. Faltam 3 dias aí, ó. Faltam 4 dias. 4 dias? 4 dias, porque tem até terça-feira. Então vocês têm, você que tá vendo o programa agora, você que vai ver o programa no fim de semana, vou ver o rolê no sábado, no domingo, você que vai assistir ao vivo segunda, terça-feira, ainda tem a possibilidade de se inscrever. Já conseguimos, Guga, desbloquear Vitinho na Rua. Já assistiram, inclusive, Vitinho na Rua foi essa semana. Vamos sortear os livros para estes que se inscreveram agora. Não adianta, William, me inscrevi em 1312. Não, agora. Os livros Paradoxo da Escolha do Barry Schwartz, o livro do Guilherme Amado, Sem Máscaras, do Governo Bolsonaro e a Aposta pelo Caos, e o livro do Jefferson Tenor, A Vesta Pele. Então, destes 1.200 aí até agora estarão concorrendo a estes livros. Vamos desvendar o que aconteceu com o seu berrante, Guga Noblar. Semana que vem. Tem que passar a terça-feira. Passou terça-feira, a gente vai revelar tudo. Tudo será revelado. E se batermos 1.500 inscritos até terça-feira, talvez, na minha benevolência máxima, nós salvemos o berrante de Guga Noblar. Então, está nas mãos das pessoas, Guga. O que elas têm que fazer para tentar salvar o seu berrante, Guga? Pois é, Wilson Antônio Douglas Tassiano, meu querido Eu achei que ele estava te chamando de Wilson. Eu achei que ele ia me chamar de Wilson também, juro, achei. Fernando Puga, que está sempre conosco. Vocês precisam se inscrever no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Eu estou me inscrevendo e participarei também. Todos nós estaremos lá. É uma aula que vale demais a pena. E de quebra, vocês poderão, quem sabe, salvar o meu berrante. Voltaremos a ter berrante. Tem gente pedindo para voltar a ter break também. Então hoje... Aí é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se vocês... Não, o break... Isso é só nas Olimpíadas. Só nas Olimpíadas. Berrante. Só 2032. Vai ter o break do berrante. Olha, galera, vai lá e se inscreve. Viu? Dá tempo de entrar Eliane Ribeiro, Rodrigo Gomes, dá tempo de entrar o nosso querido Bad Dog, que eu acho que já se inscreveu. Todos lá no roleicl.com.br, roleicl.com.br. E aí... Letícia, mamãe cansada, foi mal berrante, me inscrevi para tentar ganhar as canecas do ICL Mercado. Agora o mercado de investimento tá dando caneca? Lamentável. Eu sou o primeiro a dar aqui no programa. É assim, você vai lá, cria, gasta um tempo criando as coisas, e aí vê outros programas tentar surfar a sua onda. Pois Tudo bem. Os de verdade... Como é? Os de verdade... Deixa estar, Débora Maganha, deixa estar. O que é seu está guardado. Guga Noblar, por exemplo, quem mexe com o rolê, o que acontece, Guga? O que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro internado hoje no hospital na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Ele foi transferido emergencialmente de helicóptero para o hospital Valfredo Gurgel, em Natal. Segundo a coluna da Bela Megali, do Globo, ele procurou atendimento médico após sentir fortes dores em decorrência da facada que sofreu em 2018. E, gente, se você não acha que rolou facada, busca ajuda, busca um tratamento aí. Tira o chapeuzinho de alumínio. Esse vídeo é de agora? É de agora? Já tem cordão humano pra... que beleza. Desde 2018, o Jair Bolsonaro vai recorrentemente ao hospital, Guga Noblar. Por isso, para você não perder as contas, Guga Noblar, o que o Rolê CL lançou? O Rolê CL lançou o barrigômetro, para você saber todas as vezes que Jair Bolsonaro lançou o ai, 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 minha barriguinha,
Ai, meu Deus. Não perca. O Vitão tá muito bom nos áudios hoje. Hoje tá encaixando bem, Vitão. Parabéns. Setembro de 2018 foi quando aconteceu a facada. Durante a campanha. Juiz de Fora, né? Foi Juiz de Fora. Foi. Bolsonaro tomou a facadinha no bucho. Setembro de 18, fez a cirurgia para corrigir uma obstrução no intestino delgado. Janeiro de 19, tirou a bolsinha de colostrum. A bolsinha de cocô, a famosa bolsinha de cocô. Nossa. Tirou a bolsinha de cocô, mas a bolsinha de cocô continua nele. Setembro de 19, cirurgia para correção de hérnia incisional. Vamos lá, tem mais. Setembro de... É sempre em setembro, né? Porque é sempre em setembro. É meu aniversário, presente. Cirurgia para retirada de cálculo na bexiga. Falaram aqui que é tipo Neymar no carnaval. Isso. Julho de 21, obstrução intestinal, internação sem cirurgia. Essa aí foi a do camarão? Porque teve uma que ele comeu camarão e... É de janeiro de 2002. Fechou tudo. Ah, tá. Tá ali, ó. Aí de baixo. Janeiro de 22, obstrução intestinal após comer camarão. Março de 22, desconforto abdominal. Foi fazer exames. Tem mais. Não acabou. Janeiro de 23, dores abdominais. Foi quando ele foi internado nos Estados Unidos, não foi? Logo lá no 8 de janeiro, não foi? Que ele tava na Disney, foi internado na Disney. Queria eu ser internado na Disney. Sou internado onde? Santo Amaro. Que Bolsonaro vai ser internado na Disney. Agosto de 23, exame de rotina relacionado à facada. Em fevereiro, que é um mês novo, de 2024, exame de rotina. Março de 24, teve erisipela. Esse homem precisa de um banho de erva, né? Obstrução intestinal, internação de 12 dias. Abril de 25 agora, dores abdominais, internação no Rio Grande do Norte. Então, Passou mal. Guga Noblar. O William Damasceno pergunta no nosso chat aqui, será que ele vai pedir tratamento nos Estados Unidos, Guga Noblar? Será que é isso? Tá falando, ai, vou aproveitar que eu tô em Natal, que é perto, né, de Miami, pego aqui o aviãozinho, vou, rapidinho, minha barriguinha, tô em Miami, Disney, Pateta, Constantino, nessa foto me pega muito, Constantino, Figueiredo Neto. Olha, Príncipe William, pelo que tá saindo, né? Esse desconforto pode ser um pouco mais hardcore do que essas últimas situações que ele passou. Deus ajude, né? Deus ajude que ele se recupere. Não, eu quero que ele seja preso. Obviamente, o Bolsonaro tem que pagar apodrecendo na cadeia. Então, assim, sim, a gente torce pela recuperação dele e para que depois seja também colocado uma algema nos braços dele. A petista governadora Fátima Bezerra, ela está pedindo lá, ela é a governadora do Rio Grande do Norte, e ela está colocando todas as unidades de saúde à disposição, para onde ele precisar ir, ele vai ser atendido. Então, ela está disponibilizando a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, mobilizou, né, aeronaves para translado do ex-presidente. Acabou de ser informado isso. E orientou, claro, que a Secretaria de Saúde adote todas as providências que... Secretaria de Tarô. Enfim, se ela está mobilizando segurança pública e saúde para um translado, para se precisar sair de lá e para algum outro local, o negócio pode ser sério. Porque teve outras vezes que parecia ele querendo fugir da responsabilidade, né? Teve uma outra situação que a polícia estava apertando e viu um desconforto. Teve essa do camarão, que virou meme na época, dele ter comido camarão e ter ido para o hospital. Hoje, o negócio está um pouquinho mais sério pelo jeito, então temos que aguardar o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro. O PL soltou uma nota também, o partido dele, se dizendo consternado com o que está acontecendo. Então, pode ser que o Jair Bolsonaro precise, de fato, até, quem sabe, ser levado para algum outro local, não outro país, porque aqui no Brasil a gente, obviamente, tem todos os recursos necessários para ele ser atendido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, pediu orações. Eu estou orando aqui. Eu estou orando... volto a dizer que Deus te ilumine, presidente, que o senhor tenha uma boa hora. Eu já falei, Guga, a gente fala brincando aqui, mas eu já falei, eu não quero que o Bolsonaro morra, eu não quero que o Bolsonaro desapareça. Beleza, Vitão. Eu quero que ele seja... Mas é que a morte... Eu sou ateu. O Guga também é um
É um judeu ateu, né? Ele é ator. Eu não acredito em vida após a morte, gente. Pra mim, o Bolsonaro não vai no inferno arder pra sempre. Pra mim, acabou aqui. Se ele morrer, acabou o sofrimento, não pagou por nada. Pra mim, eu quero que ele fique... Cada pessoa morta na pandemia de Covid-19, por conta da gestão criminosa, genocida, assassina de Bolsonaro, eu quero que ele fique preso para cada pessoa, um dia para cada pessoa que ele matou. Vai dar umas 300 mil pessoas aí, faço as contas de quantos dias dá isso. É o mínimo que a gente precisa é justiça histórica, e nem é pelo golpe, é pelas vítimas de Covid-19. Pelas pessoas que ele matou na pandemia, pelos pais de família, mães de família, avós, vizinhos, amigos, filhos, durante a pandemia. Para mim, eu não tenho dó, quem tem pena é galinha. Eu sou meio galinha, mas sem pena. Eu quero que ele se recupere e que ele fique preso, que é onde ele merece estar. Que ele seja tratado com a dignidade que ele não oferece aos adversários políticos dele. Ele que desejou que a presidenta Dilma morresse de câncer, ele que desejou que o presidente Lula morresse de câncer, que essa pessoa tenha dignidade que não oferece aos outros, que pague pelos crimes que cometeu na cadeia, que é o lugar de bandido, criminoso, como o Bolsonaro pague, Guga. É exatamente isso. O Bolsonaro tem que pagar com a prisão, e a gente não pode se desumanizar a ponto de desejar morte. Então, assim, tem esse lado do, olha, Jair Bolsonaro é o responsável por milhares de mortes. E isso realmente é revoltante. Na época da pandemia, teve um jornalista que fez um artigo tentando, inclusive, justificar você torcer pela morte do Bolsonaro, porque seria uma vida sendo trocada para salvar várias outras, já que o negacionismo do Bolsonaro estava levando tanta gente a morrer. Agora, o que eu acredito é nisso, é meter na cadeia. Foi uma coluna do Hélio Schwartzman, né? Foi o Hélio. Na Folha, é isso? Que, assim, essa discussão é possível. Agora, para mim, a maneira correta e a que eu espero que aconteça, obviamente, é ver a justiça sendo cumprida. Eu acredito numa justiça onde não tem pena de morte, nunca serei favorável à pena de morte, e a justiça é essa, é colocar o cara para refletir por décadas. Por mim, ele fica décadas atrás das grades, preso por todos os males que ele cometeu, desde a tentativa de golpe até a polarização política e, claro, as mortes que ele provocou durante a pandemia. Então, a torcida é que ele realmente acabe no Chilindró um dia, e ele vai acabar no Chilindró. É só esperar até o fim do ano. Mandei um vídeo aí, Letícia, vê se você consegue separar pra gente. É um vídeo de o Bolsonaro sendo agora há pouco transferido. Um vídeo do Twitter. E aí, curiosamente, o Bolsonaro foi transferido num helicóptero do governo do Rio Grande do Norte, comprado com dinheiro do governo Lula para a transferência do Bolsonaro. Então, muito bem, Bolsonaro, você usando aí os benefícios promovidos pelo governo do presidente Lula, serve para todos, né, Guga? Assim, quando a gente tem avanço... Olha o vídeo aí, Guga. O Bolsonaro sendo transferido num avião da polícia, que é um avião comprado com o dinheiro do governo Lula pela governadora petista do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra. Então, é isso aí, ex-presidente Bolsonaro, todo mundo tem direito de usar esse tipo de serviço público e que o governo do presidente Lula tem feito com muita qualidade, neste caso específico. Vamos continuar atualizando, né? Oi, Guguinha, diz. Fresh André falou um ponto relevante. Hitler ficou preso. Resultado, escreveu Mein Kampf. Mas o Bolsonaro tá velho. E além de tudo, Bolsonaro, ele é burro. Ele é burro. Ele não sabe escrever. 2, ele tá velho. Tá ele não vai ter inelegível. ditadura pra botar Bolsonaro no poder. Já vai morrer na cadeia. Ele não volta pro poder nunca mais. Já era, já foi. Vai morrer na cadeia. E daqui a pouco nós teremos atualizações, se a gente tiver novidades aí, a Letícia vai trazer atualizações. A Beta Maia fala, é o mesmo draminha de sempre. A Marilena diz, não desejo a morte, mas isso não quer dizer que eu tenho empatia. A mesma coisa aqui. Eu tô cagando e andando pra ele. Se morrer, se cair com o intestino pra fora, eu quero que se foda. Eu não torço pra morrer, mas se morrer, cagando e andando.
Eu torci pro Olavo de Carvalho morrer? Não torci. Não torci. Quando ele morreu, eu chorei? Não, também. Só eu chorei. de rir, talvez. A Hilda Selhot falando, a praga contra o Lula dando retorno no Bolsonaro. O menino lá, o Gilvan da Federal, não jogou a praga no Lula? Voltou pro Bolsonaro. Tá ligando, hein? Gilvanzinho. Gilvanzinho agora tá no cagaço. Porque como eles estão reativando o Conselho de Ética para perseguir o Glauber e estão querendo caçar o Glauber com base numa situação patética, comparada inclusive a essa do Gilvan, que desejou a morte do Lula, eles precisam, obviamente, fingir que estão trabalhando. Então, não dá para caçar o Glauber agora e aparecer um outro desejando a morte do Lula. E aí, ele foi, obviamente, orientado a arregar, gravou Pediu um vídeo, desculpa, pô. arregando, dizendo que foi exagerado, que exagerou, mas que não deseja a morte de ninguém. Então, Gilvan, da Federal, que é a porta-bandeira do Congresso, vive com a bandeirinha do Brasil no ombro, usou dessa vez a religião para dizer que um cristão não deseja a morte de ninguém e tentar se redimir ou tentar limpar a barra dele, já que estava sim com o mandato e está com o mandato em risco. Pronto, acabei, então. Acabei. Vamos, Guga Noblar, então, para outra partida do nosso roteiro. Agradecendo os comentários de vocês todos. Aqui, o Rafael Siriaco diz, tinha que ter seguido os conselhos dele mesmo, é só fazer cocô um dia sim, um dia não, pô, é verdade. Dito isso, Lapada Seca. Vamos falar, Guga Noblar, sobre ela. Sobre assim, quem é fã dela é a Laura Couto. Laura Couto é fã de Jojo Todinho. O que a Laura Couto tentou empurrar a pauta do Jojo Todinho pra gente não é brincadeira nesse programa. O Viana não aceitou passar no Urgente. É isso, exatamente. Ela já tentou emplacar no Urgente. O Rodrigo me contou. Mas como não deu certo, ela convenceu a Letícia a trazer pra cá a Andressa Urach esfregando, chapiscando a cara da Jojo Todinho. Essa semana viralizou um trecho de uma entrevista da Jojo Todinho ao podcast Fala Guerreiro Cast, em que ela criticava a socialista de iPhone e pessoas que têm plano de saúde e defendem o SUS. Vamos assistir. Sou socialista. Eu chego na faculdade, tô de iPhone 16, eu falei, pô, eu quero ser socialista. Porque eu vivo o MST, mas tá de rap ali no pé, então não conta. É muito fraco. As pessoas que muito falam sobre essa questão de viva o SUS, viva não sei o quê, tem plano de saúde. Tá salvando o Bolsonaro. Gente, a realidade é que tá todo mundo com dinheiro no bolso querendo mais que a sociedade se exploda. Aí, eu não vou nem responder a Jojo, não vou sim, já. Mas aí quem respondeu a Jojo foi a Andressa Urach. Ela mandou um recado pra Jojo. Ela estava internada com uma pneumonia e mandou um recado pra Jojo. Vamos assistir aí. Gente, a Jojo virou de direita e virou lacradora agora, né? Olha, vou te falar. Eu, em 2014, fiquei internada pelo SUS. Que eu não tinha dinheiro na época. E eu fui muito bem atendida. O SUS salvou minha vida. E se eu tivesse que gastar com tanto de cirurgia que eu tive que fazer, acho que eu deveria nessa e na outra vida. Então, Juju, você cala a sua boca, tá? Porque esses dias tu falou mal de mim. Lava essa tua boca pra falar de mim, tá? Porque tu tem passado. Agora tu tá dando uma aí, querendo dar uma de riquinha, de boazuda, tu tá convertidinha, Deus tá vendo teus pecados, tá? Então assim, ó, hoje eu estou num hospital particular porque eu posso pagar, graças a Deus. Mas o SUS é incrível, tá? Guga Noblar, quase uma figura materna. Tem mais um trecho aí, tá? Urach, vamos ver mais esse trechinho. Vamos lá. E eu fui muito bem atendida. O SUS salvou minha vida. E se eu tivesse que gastar com tanto de cirurgia que eu tive que fazer, acho que eu deveria nessa e na outra vida. Então, Juju, você cala a sua boca, tá? Porque esses dias tu falou mal de mim. Lava essa tua boca. Tá, o roteiro hoje tá uma delícia, como sempre. Ô, Guga, aí...
Eu vi várias respostas para Jojo, inclusive eu nem consegui separar algumas que foram muito boas, mas ela fez mais um vídeo, a Jojo, ontem eu acho, falando que, não, você que quer fazer uma cirurgia consegue no SUS? Você que quer fazer um exame consegue no SUS? E aí, querendo dizer que o SUS não funciona, é óbvio, Guga Noblar, que o SUS precisa de mais financiamento. O SUS é subfinanciado nesse país. Se a gente pagasse menos dívida para banqueiro, se a gente pagasse menos dívida, juros da dívida pública, se a gente enfiasse menos dinheiro em banqueiro nesse país, tinha mais dinheiro para a saúde e educação, que são grandes gargalos do nosso Brasil. Agora, Guga, obviamente o SUS, com todos os seus problemas, funciona melhor do que a saúde pública, do que a saúde em um lugar onde, se você bate o carro, bateu a cabeça, desmaiou, você acorda na ambulância com uma conta de $1.000 em cima do peito, como é nos Estados Unidos. É óbvio que é subfinanciado, e é óbvio que, em especial, alguns desses trechos de subfinanciamento prejudicam as pessoas. A fila para exame, dependendo do estado, é longa. A fila para cirurgia eletiva é longa. Cirurgia de emergência já é mais fácil, né? Não é tão comum a gente ouvir pessoas que morreram na fila de cirurgia de emergência. O serviço de emergência, de urgência e emergência do SUS é muito bom. Funciona muito bem. Quem já precisou do SAMU, por exemplo, sabe que o SAMU, que é um serviço público de saúde do SUS, funciona muito bem no Brasil inteiro. Então, assim, Guga, é óbvio que precisa de financiamento, é óbvio que precisa de mais dinheiro, é óbvio que precisa melhorar um sistema que já é muito bom, que globalmente olha o SUS de uma forma muito positiva. E a Jojo Todinho quer fazer o que ela quer agora, né? Vai ser candidata, né, provavelmente nas eleições do ano que vem, vai ser candidata a deputada pelo partido do Bolsonaro, tá tentando construir a narrativa aí, só que é difícil você usar a narrativa quando você não tem o como faz, a substância. Aí você faz o quê? Você joga qualquer groselha para poder fazer com que as pessoas te deem like, te compartilhem. E aí, Andressa Urach foi lá, um beijo para Andressa, melhoras para você, vê no Rolê CL, aqui nessa casa você pode entrar e comer todos nós, Andressa Urach, nós somos seus fãs no Rolê CL. Chapiscou a cara da Jojo Todinho no asfalto, Guga Noblar. Que coisa maravilhosa. Andressa Urach, cada vez melhor. Adoramos a Andressa. Ela que fundou uma igreja que realmente é uma igreja que inclui e tem ali como os responsáveis... Empresária, ela é empresária, tem o Super Urach lá, tem o mercado dela, empresária do entretenimento adulto, inclusiva. Andressa Urach é... diva. Cara, a gente tem vacinação que é feita pelo SUS, a gente tem transplante de órgãos que é feito pelo SUS, a gente tem atendimento emergencial que é feito pelo SUS, parto que é feito pelo SUS. Pô, quem que vai ter coragem de criticar o SUS? Só quem é muito ignorante. Controle de zoonose, Guga Noblar. Zoonose, o SUS é referência. Mosquito, vacina, porra, passa vigilância sanitária. Eu não sei o SUS do Brasil, imagina o quanto a gente não ia retroceder, o número de injustiças que não ia acontecer. Um país que é tão desigual como o Brasil, ainda sem o SUS, imagina o quão cruel não seria esse país. Ainda bem que o SUS, há 34 anos, né? Se eu não me engano, agora foram 34 anos que completou o SUS, e que é referência no mundo inteiro. É o maior sistema público de saúde do mundo. Atende brasileiro, atende gringo que está aqui também. Faz todo Os gringos vivem postando vídeo, né? Os gringos postam vídeo encantado, que foram lá vacinados de graça. Os gringos adoram. Adoro. Aliás, isso até lembra Cuba, né? Que também tem um sistema de saúde que, se você for gringo e chega lá, também é atendido. E tinha uma época que tinha americano, mesmo quando não tinha voo. Aquela fase que era difícil para Cuba, né? É difícil ainda, já foi mais. E ainda assim, eles davam um jeito de chegar lá, mesmo que fosse de barquinho. Muitos deram um jeito de chegar lá só para usar o sistema público de saúde. E o nosso aqui também atende aos estrangeiros e é referência no mundo e salva milhões de vidas e vacina milhões de crianças e controla a doença e faz transplante. Agora, inclusive, estão querendo, não sei se já está valendo, colocar aquele remédio
aquela injeção, aquela que custa, se eu não me engano, 3 milhões de dólares, e que salva a vida de crianças que nascem com um problema na medula que acaba fazendo com que eles, ao longo da vida, percam os movimentos. Eu esqueci o nome dessa doença. Ela, né, se eu não me engano, é muito conhecido. É muito difícil você conseguir salvar uma criança que nasce com essa condição, a não ser que você tenha muito dinheiro. Eu vivo vendo, inclusive, pais no meio da rua pedindo dinheiro para isso. Já aconteceu comigo algumas vezes na escola da minha filha, tentando juntar dinheiro para salvar essa criança. Até isso o SUS está querendo incluir. Enfim, o SUS é um exemplo. E é uma vergonha essa Jojo Todinho virar hater desse jeito, virar uma oportunista, virar um tio França, fazendo o discurso do hater. Por quê? Porque quer ganhar voto daquele idiota bozoloide que ataca a SUS, que ataca a Lei Maria da Penha, que ataca professor chamando de doutrinador. Ela está indo para o público mais fanático e rasteiro que tem, mostrando que é uma ignorante política e que vai ser, claro, mais uma que vai rebaixar a política se for eleita. Mais outro exemplo no mundo sobre o SUS é o tratamento de HIV/AIDS. Tanto na prevenção, né, na PrEP, que o SUS distribui gratuitamente no Brasil inteiro, quanto na PEP. Quem já vive com HIV/AIDS tem tratamento gratuito aqui pelo SUS, e é um exemplo no mundo todo. Então, Jojo, dá uma estudada, fia, dá uma pesquisada, né? Talvez assim você consiga falar um pouquinho menos de merda pra gente ter que comentar aqui nesse programa. Dito isso, o nosso chat aqui falando muito sobre o SUS, Gladys Garcia, os gringos pagam pau pro SUS, o Márcio Ângelo, o SUS pra vacina é absurdamente eficiente. Tentaram destruir isso, né, Márcio? Mas não deu certo. A Fernanda Barbosa lembra das vacinas, a Gilda Marchetti, viva o SUS. A Sandra Gomieri, outra coisa importante, Guga, a Sandra Gomieri fala aqui, ó, Will, faço tratamento contra o câncer há 9 anos e nunca embolsei um tostão. Outro tipo de tratamento que é muito eficaz no SUS, tratamento contra o câncer, no Brasil inteiro. Tem centros especializados no Brasil inteiro para tratamento de câncer. Muito obrigado, Sandra, boa recuperação para você, inclusive, um beijo no seu coração. Outra coisa que eu lembrei agora, a gente vai falando, a gente vai lembrando. Transplante de órgão é só o SUS que faz e é um sistema muito eficiente no Brasil inteiro. Referência no mundo todo. Só lembrando, a gente vai falando, vai lembrando das coisas que o SUS faz nesse país. O Márcio Santos, o SUS é perfeito. Perfeito não é, mas é muito bom. Dá para melhorar muito. O Jonathan Milani, se eu tô aqui foi graças ao SUS. André do Vale lembra, e lembrando do desempenho do SUS na pandemia. Nenhum outro país no mundo tem um SUS como o Brasil. E a Janaína Fernandes diz... Pandemia, o SUS salvou o Brasil, Príncipe William. Imagina esse país sem SUS numa pandemia e numa próxima que virá, porque com as mudanças climáticas virão novas. E antes de você continuar, meu príncipe, só dizer que além da URAC, que mandou benzaço, tem também a Cariúcha, que é uma cantora também, e que soltou o verbo em cima da Jojo. A Letícia Todinho. Fala que nem ela. Fala a nota da Cariúcha aí pra gente. Elas pintam. Elas pintam. A Cariúcha. A Cariúcha falou o seguinte, príncipe. A cirurgia do estômago não diminui só o tamanho da pessoa, mas diminui também o cérebro dela. Palavras de Cariúcha. Mas aí tem também tem cirurgia de estômago. Pois é. Mas ela tá zoando Climão agora, né, Guga? Aí pegou. Jojo que se queimou. Cariúcha, tentando lacrar em cima dela, ela primeiro detonou e depois disse que, além de diminuir o estômago, diminuiu o cérebro dela. Não, você explica aí. Aquela piada. Fala aí, Guga. E aí? Fala aí sobre a bariátrica, fala aí pra galera. Mas olha, isso foram palavras da Cariúcha. Só pra deixar claro. Estou relendo aqui e lendo o comentário dela pra rebater a crítica da Jojo ao SUS, tá bom? Cariúcha tirando a Jojo de tempo. Perdeu. Melhor para a situação ficar menos triste para você. A gente aproveita para lembrar todos os bariátricos do Brasil, as opiniões de Guga Noblat não são as opiniões do Rolê Cieli, de William De Luca, de Vitão, de Letícia, de Manu, de Eduardo Moreira, de Rafael Donatiello. Dito isso, Guga Noblat, você viu o que rolou no jogo do Fortaleza? Colo-Colo e Fortaleza ontem.
lá em Santiago do Chile, o que aconteceu? Não foi bem uma briga. Alguns torcedores, hoje de manhã, o Juca Kfouri estava explicando que no Chile existe uma tradição meio idiota da torcida de tentar invadir o estádio. Gente que não tem ingresso quer invadir o estádio para assistir o jogo. E aí, alguns torcedores estavam tentando forçar a entrada do estádio monumental da Via Arellano, em Santiago. E aí os carabineiros, que é tipo a PM lá do Chile, que são muito violentos, tentaram reprimir a invasão e aí atropelaram. Um caminhão não identificado no meio da repressão bateu em uma parede que desabou e esmagou um jovem de 18 anos. Não foi uma jovem, uma menina, acho que foi uma menina de 18 anos e um menino de 13. Ainda estão investigando se o veículo da polícia esteve envolvido no acidente. A organizada do Colo-Colo queria que o jogo fosse suspenso em respeito às mortes. Mas a Conmebol, como sempre, Guga, com sua tradicional sensibilidade, manteve a partida. E aí os Barra Brava, que são as organizadas, né, dos times latino-americanos, eles chamam de as barras, né, são as Barras Bravas. Esses torcedores forçaram lá, quebraram uma janela, um vidro, invadiram o campo e paralisaram o gramado. A força. Tipo, a gente tem o vídeo? Não. Olha, esse é o momento em que o vidro é quebrado, ó. E aí eles invadiram o campo. Isso era 20 e poucos do segundo tempo. Os jogadores do Fortaleza e do Colo-Colo correram para dentro do vestiário, né, com medo do que pudesse acontecer. E a arbitragem acabou encerrando o jogo depois de 2 horas, porque a Conmebol ficou insistindo para que os jogadores voltassem a campo e jogassem. A invasão teve gente... Olha, essa imagem não pode mostrar, não pode mostrar essa imagem, não, tira. Vamos cair. A invasão teve a direita, tá uma mega peixeira que um repórter pediu para mostrar ao público. Onde está cadê? Não tem? Tá no roteiro. Tô lendo de otário aqui. Não tem. Enfim, não Guga. Tem. Não tem. Depois os executivos da Conmebol tentaram convencer os jogadores a voltar para campo, foram recusados, é claro. E aí a Conmebol encerrou o jogo por falta de condições de segurança por parte do clube e das autoridades locais. Um absurdo, Guga, ter futebol depois que 2 pessoas morreram esmagadas antes de começar uma partida. Não, mas se bem que já aconteceu no Brasil também, né? Já morreu gente, o jogo aconteceu. É lamentável. Aconteceu, né? Não pode. Morreu gente durante aquele espetáculo, entre aspas. Como é que você vai continuar com aquele evento? Para mim é um absurdo. E tava um clima de violência, tava um clima de confusão. A polícia, numa situação que tinha inclusive a polícia envolvida, que teve violência e que talvez tenha resultado inclusive na morte desses 2 jovens. Então, não dá para continuar. É um absurdo. Daí você vê, né, que o faro pelo dinheiro supera tudo, né? Pelo dinheiro não existe ética nenhuma, porque a continuação desse jogo é a garantia do dinheiro que veio via ingresso e do dinheiro que vai entrar pelo pagamento dos direitos de imagem que a televisão precisa, claro, da parte dos lucros para a Conmebol. E os caras estão pensando nisso, quando eles querem continuar o jogo, o espetáculo, é porque eles estão pensando só no caixa girando, nada além disso. É o capitalismo selvagem para mim. Você continuar uma partida de futebol depois de alguém morrer, isso para mim é mais um exemplo do capitalismo selvagem, porque no fim a intenção é só lucrar. Inclusive me lembrou, não sei se você já viu aquelas lutas de WWE, de wrestling de mentirinha. WWE é a maior organização daquelas lutas livres, luta livre de mentira, aqueles caras que fingem que estão lutando. Isso nos Estados Unidos é um sucesso monumental, gira muita grana, é um dos esportes mais ricos do planeta, inclusive. E ali também aconteceu de um lutador, não era nem um torcedor, um lutador que ia entrar no ringue, só que ele ia entrar como se estivesse fazendo um rapel, ele ia descer ali do alto, ia entrar no ringue pelo alto, ninguém sabia, a plateia não sabia, ia ser de surpresa. Num determinado momento, antes dele fazer realmente o rapel e descer, ele cai e morre. O cara cai de 20 metros e morre de altura, 30 metros. Só que na hora que ele caiu, por coincidência, estavam apagadas as luzes do ginásio. Então a plateia não viu ele caindo.
Ninguém viu ele caindo, só a produção sabia que ele tinha caído e morrido, e a televisão, que estava passando também, eles simplesmente não avisam para a plateia que morreu o lutador, e continuam o show até o final. Claro que isso virou um escândalo, mas é essa a mentalidade desses magnatas do esporte, da Conmebol, dessas... A galera só pensa no dinheiro. O Márcio Santos diz aqui, eu queria muito que filmasse a reunião de pauta do rolê. O Nelo DVN, reunião de pauta. Na hora a gente vê. É mais ou menos assim que funciona. Não tem muito roteiro. Que reunião, cara? Vocês veem aqui que o roteiro que a Letícia faz é meio banda voa. Ninguém assim, nunca me chamou pra essa reunião. É, porque não existe, não tem isso aí. O William deve ter Vamos falar sobre Minecraft. Minecraft. Guga Noblar. Você tá ligado que tá rolando o filme? Olha, a gente chama a dica cultural já pra aproveitar o gancho, mas vamos falar dos fãs do um filme Minecraft. Os fãs deste filme, você sabe que tá rolando um filme de Minecraft, né? Tô ligado. No cinema. Eu nunca joguei. Eu também não. Minecraft. Eu gosto de jogo com gráfico, gosto de jogo com realismo. Eu só jogo futebol. A gente já sabe que você tem esse defeito. Essa falha de caráter. O Guga só joga Fórmula 1. Só F1. Os fãs de Minecraft estão criando o caos no cinema desde a estreia do filme, em dia 3 de abril. O jogo, Minecraft, foi lançado em 2011, é o jogo mais vendido da história, com 300 milhões de cópias. Já o filme é uma adaptação do jogo que se passa num universo cúbico e infinito, cheio de gráficos e monstros pixelados que conquistaram os mais jovens. Durante uma cena específica, um jovem grita Chicken Jockey, que deve fazer sentido dentro do jogo, ao ver uma galinha cúbica sendo montada por um zumbi bebê. Que isso, Letícia? Essa é uma combinação rara no jogo, por isso tem deixado o público efusivo. O problema é que isso virou um evento. Vídeos viralizaram com pessoas em pé, aplaudindo, gritando, repetindo a fala junto com o ator, e em alguns casos indo um pouco além. Vamos ver o quão além as pessoas estão indo. Que isso, velho? Caraca! Tem uma galinha, literalmente. Uma pessoa tá com uma galinha dentro do cinema. Como? Mentira, velho. E tem mais. Em algumas sessões tá rolando aviso para não jogar pipoca pro alto. E tem cinema estudando tirar o filme de cartaz antes. Olha aí, ó. Não, roda aí. Aqui no Brasil, o povo é educado. Os relatos são, em sua maioria, de pessoas apenas gritando. No Twitter, muitas pessoas estão comparando com o Vingadores Ultimato e o Homem-Aranha, que também foram sessões lotadas e com gritos efusivos dos fãs. Sensacional. Se rola um negócio desse perto de mim, irmão... Primeiro que o errado ia ser você por estar no filme do Minecraft, né? Já não acontece porque eu não corri esse risco. Fala aí você, que eu não... Vingadores, a galera tocava o terror. Eu não assisti Vingadores. Inclusive, Vingadores, saindo um pouco do assunto da zoeira dentro do cinema, Vingadores rendeu em bilheteria na China. Só na China, que é o segundo maior mercado de cinema do mundo, eles ganharam quase 600 milhões de dólares, 550 milhões de dólares de bilheteria com os chineses. Os chineses, agora para retaliar o Trump, estão dizendo que vão diminuir a grana, vão cobrar mais imposto para diminuir o retorno da bilheteria. Então, Hollywood vai perder uma bolada com os Vingadores, por exemplo. Com filmes como Os Vingadores, que a China sabe onde bater. Chinês comentar sobre a pauta. É Minecraft, Guga. Dá uma focada. Cara, eu sou desses que vou pro cinema e gosto de... Quando eu era moleque, eu adorava tocar o terror no cinema. Gritar, atrapalhar o filme. Eu era aqueles moleque chato que ficava no fundão, fazendo zoeira dentro do cinema. Mas tinha cinema na sua época? Era mudo. Era um cinema mudo ainda. Tinha alguém tocando piano dentro da sessão. Cara, isso aí me lembrou uma história meio pessoal, mas o meu avô, que eu não conheci, por parte de mãe, que morreu quando minha mãe tinha 18, ele foi ao cinema, na época dele, levou um pássaro, não me lembro qual. Levou, tipo esse cara que levou a galinha, soltou dentro do cinema. Esse cara não soltou a galinha.
A porra do pássaro voou pra tela, porque ele vai pra luz, né? Geralmente esses bichos voam até a luz. Bateu na tela, a tela do cinema caiu. Imagina, Príncipe William, você que não gosta de pipoca voando, a tela do cinema caindo. Não gosto, não. Esse é meu avô, eu acho que vem dele, o meu DNA meio juvenil, meio... Eu sou um cara jovem, né? De espírito. Eu tenho no máximo 20 anos. Alguns diriam disfuncional, outros diriam cognitivamente prejudicado e alguns diriam idiota. Eu jamais diria essas coisas de você, Ganola. Eu prefiro essa sua versão aí. Idiotas, incapazes de ter. Ó, o Demore falando. A Thaís Vaz falou, eu fui assistir com meu filho, mas deu ruim, Thaís, na associação ou não? A Maria Santos, vou levar meus sobrinhos pra assistir, espero que não tenha essas palhaçadas. Vou fazer barraco. Faz mesmo, Maria. A Gaia Psique falou aqui, cara, lembro de quando eu fui assistir Lua Nova e o Jacob tirava a camisa e as meninas gritavam. Eu era a menina, gritando quando o Jacob tirava a camisa. Saudades, lobisomem. Enfim. Que grosseria. Isso aí, minha diretora Marcinha. Eu vou pular isso aqui, Laura Coach. A Laura Coach tá falando de mim. Opa! Letícia, vamos pro menor que você não viu, ver se não vai dar... Não, calma, lembrei. Tem a dica cultural antes. Guga Noblar, você trouxe dica cultural hoje? Então, eu pensei muito, porque eu falei, cara... Você pensou agora, no caso? Enquanto passava a vinheta, você pensava, caralho, por que eu vou botar? Quer que roda a vinheta de novo pra pensar? Roda a vinheta mais uma vez, pra ele ter tempo. Guga Noblar, agora sim. Você pensou numa dica cultural, Guga Noblar? Sim, numa dica cultural maravilhosa. Você conhece o Matheus Buente. Ele, hoje, pra mim, é um dos grandes nomes do stand-up nacional. Um cara hilário, baiano, professor, engraçadíssimo. Qual é o sobrenome dele? Eu vejo no TikTok. Matheus Buente. Matheus com TH. Deixa eu pegar a arroba do TikTok dele aqui. Por favor, pegue o arroba do TikTok. Entre no Instagram. Arroba Matheus Buente. Buente. E o Matheus com TH. Matheus com TH. Buente. Corram atrás. Porque esse cara hoje é um dos grandes, ou o maior nome hoje do stand-up. E ele sabe, claro, usar a política como tema, o tempo muitas piadas em cima da política, da polarização do Bolsonaro, e geniais. É um cara realmente muito engraçado, além de ser muito bem informado, então você aprende mais sobre a política, quem não tem muita informação, além de rir. Ele mesmo, Matheus Buente. Demais. Aí o grande Buente, adoro. É um cara espetacular. Eu assisti o espetáculo dele que aconteceu aqui em Brasília. Eu acho que O Problema é Teu, o nome do espetáculo, né? Se eu não me engano. Tem também o Geração Z. Ele tem alguns espetáculos, tem mais de um. Qualquer espetáculo do Matheus Buente que acontecer na sua cidade, vá lá, acompanhe, que você vai sair com o abdômen travado, estilo Van Damme, de tanto rir. Vai ficar parecendo com o nosso grande Dudu. Então, façam como eu. Corram para ser feliz. É realmente hilário. Você sai travadão de tanto rir. Não é bem de rir que você sai travado, né, Guga? Mas tudo bem. A minha dica cultural é um livro. Eu vou aproveitar a deixa do Vitão, que dá dicas dos séculos retrasados. Eu vou sugerir para vocês um livro do João Silvério Trevisan. O livro original, a primeira edição, é de 86, um aninho depois de eu ter nascido. O João Silvério Trevisan é um dos maiores pensadores LGBT do Brasil. Ele tem livro de ficção, é diretor de cinema, roteirista, dramaturgo. Leiam tudo que o João já escreveu, mas esse livro em especial, em tempos de ataque aos LGBTQIA+, Google, eu quero indicar Devassos no Paraíso. Eu tenho uma edição desse livro, a segunda edição. Eu tenho um tio que já morreu, o tio Berto, que era um homem gay, que vivia com HIV, e que foi buscar numa época em que era muito difícil fazer o tratamento aqui no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos e para o Canadá para buscar tratamento. Ele me deu essa edição do livro uns meses antes de morrer. E aí eu comprei a edição nova
espetacular. Você que quer entender a história da homossexualidade no Brasil, dos tempos da colônia até a atualidade. Um livro enorme, um livro muito grande, mas muito bom de ler. O João escreve muito bem. O João está com 80 anos, é uma assumidade intelectual. Espero trazer aqui essa potência do João aqui um dia. Eu indiquei lá no Chico Pinheiro Entrevista. Comprem, essa capa é da 4ª edição, da última edição. Devassos no Paraíso, um livro espetacular para entender a homossexualidade no Brasil e também o tanto de ataque que a gente já sofreu na nossa história. Um livro excepcional. Minha dica cultural é essa, Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. Vitão e Letícia. Eu vou indicar rapidinho, porque a gente tem que ir para outra pauta. Tá bom. É um livro também, lançou mês passado, chama Tom Zé, Fiz Meu Berço na Viração. São 3 autores, Juliana Simões, Flávio Desgranges e Ivo Mineiro Teixeira. E assim, eu ainda tô lendo, gente, mas ele fala do Tom Zé e propõe assim uma visão... Já tá suficiente. De falar do Tom Zé já tá suficiente. O Tom Zé é incrível. Não, é que ele propõe uma nova visão sobre o surgimento da Tropicália. Isso é incrível. Não, mas mas eu não tô zoando dessa vez, não. Dessa vez é verdade. Assim, já fala sobre o Tom Zé, já é incrível. Assim. O Tom Zé é uma pessoa fenomenal. Então mandem pro William De Luca ler também, por favor. Por favor. Manda aí lá pra minha casa. Vitão, sua segunda dica de hoje. Pô, William, tem 2 dicas. Tem a primeira dica, que é a do Guilherme Bessa, nosso querido que mandou aqui no grupo. A nova temporada de Black Mirror lançou ontem. Aparentemente tá boa, não vi ainda. Mas eu não sou tão culto quanto vocês. Então eu vou recomendar uma festa, porque é o que tá tendo. Que é o Baile do Ramemes, que é um DJ muito Ramenes, bom. adoro. Muito bom, de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. E aí ele tá fazendo baile em todas as cidades. Tá fazendo no Rio, tá fazendo em São Paulo amanhã. Então, quem quiser curtir um funkzinho legal, estarei lá, pode me trombar. E essa é a minha dica de hoje, Will. Já fui em algumas festas do Ramenes, fez várias parcerias com a Pablo, né? Então, Pablo, Anitta. Nossa, Ramenes é bom demais. Beijo pro Ramenes, que é um gostoso, inclusive. Dito isso, vamos trazer a nossa última pauta de hoje, no Melhor que Você Não Viu. Guga Noblar, você que já foi pai 2 vezes, 2 que a gente sabe, né? E que você tem a informação 2 vezes. Inclusive, qual é a data de nascimento das suas filhas, Guga Noblar? Setembro e outubro. Não, dias. Data. Entre 19 e 20, não, 21 de setembro. Essa eu lembro também, que é a minha data. Da Eva, né? 21 de setembro. Outra, e aí a Lolo, dia 6 de outubro. Dia 6 de outubro. Bem, vocês veem que o Guga é uma pessoa especialista em paternidade, ele é muito bom nisso, ele é um excelente pai. Prêmio pai do ano. Pai do ano. Mas tem pessoas recebendo prêmio mãe do ano também, com bebezinhos muito fofos. Guga, olha esse vídeo. A comunidade Reborn tá não é, era pra mostrar o outro. Nossa, cagaram tudo minha introdução. Bota o vídeo do bebezinho pro Guga Noblar ver. Vocês pegaram um vídeo só? Você só pegou um vídeo? Aí é foda. Fala, não, vou fazer uma pauta boa. Um vídeo. Uai. Fudeu toda a minha... Esse é do padre Fábio de Mello, que adotou o bebê reborn. Mas não era pra falar... Primeiro, era pra gente mostrar pro Google e o Google tentar ver se era o bebê... A reunião é aqui, né? Eu vou embora, porque... Não... Eu ia... Na minha cabeça era um bebê, obviamente. Eu falei, bebê reborn... aí... Então, a Letícia estragou tudo. Mas tudo bem. Bota aí o vídeo aí, foda-se. Que a Letícia quer fazer assim, vai, bota assim, bota. Bota o vídeo. A comunidade Reborn tá muito orgulhosa do padre ter comprado um bebê Reborn. Porque a gente é tão atacado, mas tão atacado pelos haters, porque eles não conseguem entender por que uma adulta gosta de boneca, sabe? E a gente bate muito nessa tecla. Homem pode colecionar videogame, pode participar de campeonato de pipa. O mais incrível é que o Chico Barney fazendo essa entrevista. Exatamente. E ele fazendo sério. Pode colecionar bonecas. Muitos ataques, muitos. Então, o padre entrando pra arte reborn, gente, o que a gente quer mais? A gente quer mais nada.
Cagou tudo a minha pauta, que eu tinha pensado outra coisa, mas vamos, Guga, o que é o bebê reborn? Que também não tá no roteiro aqui, o que é bebê reborn. Não, tá aqui, tá. O bebê reborn são... Tô falando com você, fica quietinho. Os bebês reborn são bonecos muito realistas. Eu tinha pedido pra gente mostrar vídeo, mas que eles não separaram aqui. Com textura de pele, peso, alguns podem chegar de 300 até 3 mil reais os mais realistas. E aí, tem gente que tá adotando, comprando, né? Que é tipo... E tem muita gente criticando nas redes sociais, porque tem gente chamando de mãe de bebê. Aí, ó o vídeo. Tem neném no escorregador, gente, olha isso. Vem, filho, escorrega. Vem, e não vai, né? Porque é um boneco, né? Não vai. Empurra que vai. Eba, olha lá. vai, filho, você quer ficar parado? Essa piscada me dá um pouco de medo, Guga. Tipo uma piscadinha. Que coisa mais fofa, mamãe. Você tá com sono, Gui? Tá drogado, bebê. Essa piscada me dá um pouco de medo. Coisa mais fofa, é uma coisa aterrorizante. Escorregador, meu amor. Ai, que coisa linda. O pessoal tipo do Galãs Fez é apaixonado por bebês reborn. Eu... 3 mil? Acho um pouco bizarro, assim. Porque longe de mim querer... Cada um gasta o seu dinheiro como acha melhor. Eu acho um pouquinho bizarro. Você não acha um pouquinho bizarro, Guga Noblar? Porra! Um pouquinho bizarro? O bebê com aquela cara de quem tava no breaco, tava drogado, piscando o olho, parecendo um zumbi do Game of Thrones. Eu realmente tenho pavor disso. E 3 mil reais, você compra um bebê de verdade. Calma aí. Eu queria dizer que com 3 mil reais você não compra um bebê. Se você comprar um bebê, o Guga até caiu agora. Se você, por favor, não cometa crimes, não compre bebês. Eu queria, por favor. Não, claro que estou fazendo uma piada bizarra. Politicamente incorreta. Meio que da cadeia. Meio que... Não fiquem chocados. Claro, protejam as crianças e os bebês. Por favor. E 3 mil reais é dinheiro. Há coisas mais interessantes a se fazer com essa grana do que comprar um zumbizinho em miniatura, que é assustador. Enfim, usem o dinheiro de maneiras mais produtivas. Como, por exemplo, investindo numa head shop, num coffee shop, algo do tipo. Eu não quero mais esse programa hoje. Dito isso, o programa está terminando. Lembrando, chegamos a quase 1.300 inscrições no nosso roleisério.com.br para assistir a aula do Investidor Mestre 2.0 com o Dudu Moreira. Daqui 4 dias, terça-feira, 8 horas da noite, ao vivo. Vai aprender o melhor para poder investir e não ser um burrão que nem eu e o Guga com investimentos. Então... se inscreva aí, roleisérie.com.br. Chegando a 1.500, vocês podem salvar o berrante de Guga Noblar, o que não aconteceu até agora. Então temos aí 1.262 inscritos. Você que está vendo a reprise. Tem que bater isso daí segunda-feira. Senão, não tem mais Se programa. o Guga vai ficar sem o berrante, a culpa não vai ser minha. Essa é a segunda vez que estou dando chance de salvar. Não salvou agora, não salva mais. Nunca mais... Acabou. Ouviram, né? Tá nas mãos de vocês. Bom fim de semana, boa noite, boa tarde e até Fiquem agora com a ameaça global, os perigos da nova era Trump. Se alguém te oferece um investimento com retorno garantido, corre! O número de brasileiros que perdem dinheiro em esquemas financeiros cresce todos os anos. São golpes disfarçados de oportunidade, promessas de lucros altos e rápidos, que no fim só beneficiam quem está aplicando o golpe. Os esquemas são sofisticados, muitas vezes até parecem investimentos de verdade. O problema, muita gente só percebe que caiu no golpe quando já é tarde demais. Eduardo Moreira, já eleito como o melhor influenciador do Brasil em economia e negócios, vai te mostrar exatamente como evitar essas armadilhas e investir com inteligência. No dia 15 de abril, às 8, Eduardo Moreira vai revelar em uma aula online gratuita tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Rolê de sério.